Saudações em Cristo Jesus aí a todos do Facebook, também do YouTube. Que a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus, desta feita no livro de 2 Crônicas, no capítulo 22, versículo 1 em diante, para a nossa meditação. Título da leitura: Acasias reina e é morto por Jeú. A você que está chegando agora no meu Facebook, quero dizer a você que o motivo de nós termos enviado solicitações de amizade e termos recebido também solicitações de amizade da parte de vocês é única e exclusivamente para este fim. Nós estamos no meio do projeto de leitura da Santa Bíblia, da Santa Palavra de Deus, de toda a Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. Portanto, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando em nome de Jesus. Seja você católico, espírita, livre pensador, você que não professa nenhum credo religioso, mas você tem o seu coração aberto para o conhecimento, tem a sua mente aberta para entender as coisas, tem fome e sede de conhecimento, tem curiosidade de saber as coisas que estão escritas na Palavra de Deus. Então eu convido a todos vocês a virem se juntar a nós nesse projeto poderoso, abençoado de leitura da Santa Bíblia. Irmãos evangélicos de todas as denominações, vamos ler a palavra de Deus, irmãos evangélicos. É uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, São João 5,39, e é também exortação em várias passagens, em toda a Santa Bíblia, a examinar, a meditar. É como no Salmo 1, como no Salmo capítulo 1, versículo 1 também em diante: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Vocês já viram uma árvore plantada próximo de um ribeiro de água secar, mesmo no tempo de seca? Só se o ribeiro secar de uma vez, mas mesmo assim o ribeiro seca, fica o lençol de água por dentro da terra. As raízes da árvore, elas alcançam o lençol freático. E assim ela dá o seu fruto na estação própria, As folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará, diz a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 1 e o versículo 1. Vamos ler a Santa Bíblia, a palavra do Senhor nosso Deus. Acasias reina e é morto por Jeú. 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 1 em diante, para a nossa meditação. Diz-nos assim a palavra do Senhor: E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho, mais moço, em seu lugar. Porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha morto a todos os mais velhos, e assim reinou Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. E era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atália, filha de Omri. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe
era sua conselheira para obrar impiamente, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou no seu conselho e foi-se com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, à peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote Gileade, e os sírios feriram a Jorão. E tornou a curar-se em Jezreel das feridas que se lhe deram junto a Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. E Azarias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias, para que viesse a Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram, e o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram: filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e não tinha já a casa de Acabe ninguém que tivesse força para o reino. Atália manda matar a família real, mas Joás escapa. Vendo, pois, Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Josebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, a quem matavam, e os pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim Josebate, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de diante de Atália, de modo que o não matou. E esteve com eles escondido na casa de Deus 6 anos, e Atália reinou sobre a terra. Joiada, o sacerdote, unge a Joás como rei de Judá. Capítulo 23, versículo 1. Porém, no 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança os chefes das centenas. Versículo 1 em diante. Capítulo 23, versículo 1 novamente. Porém, no 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança os chefes das centenas, a Azarias, filho de Jeroão. Capítulo 23, versículo 1 novamente. Porém, no 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança os chefes das centenas, a Azarias, filho de Jeroão, e a Ismael, filho de Jaanã, e a Azarias, filho de Obed, e a Maacéias,
filho de Adaías, e a Elisaf, filho de Sicre. Estes rodearam a Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: Eis que o filho do rei reinará como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Esta é a coisa que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, os sacerdotes e os levitas, que entram de sábado, serão porteiros das portas. E uma terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque santos são. Mas todo o povo vigiará a guarda do Senhor. E os levitas rodearão ao rei em volta, cada um com as suas armas na mão. E qualquer que entrar na casa morrerá. Porém vós estareis com o rei, quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo o Judá, conforme a tudo que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um os seus homens, e os que entravam no sábado com os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos chefes das centenas as lanças e os escudos, e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, e a cada um com as suas armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar e da casa à roda do rei. Então tiraram para fora o filho do rei, e lhe puseram a coroa, deram-lhe o testamento, e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalha a voz do povo que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor, e olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna, à entrada, e os chefes e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. E também os cantores tocavam instrumentos músicos e davam a entender que se deviam cantar louvores. Então Atalha rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada tirou para fora versículo 14. Porém o sacerdote Joiada tirou para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá à espada, porque dissera o sacerdote: não a matareis na casa do Senhor. E eles lhe lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos da casa do rei, e ali a mataram.
O pacto que Joiada fez. Versículo 16 em diante. Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, que seriam o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubaram, e quebraram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, debaixo da mão dos sacerdotes, os levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma. E tomou os centuriões e os poderosos e os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziu o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei pela porta maior, e assentaram o rei no trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram a Atalha à espada. Joás dá ordens para consertar o templo, capítulo 24, versículo 1 em diante. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou Joiada para ele 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disto, que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas, e disse-lhes: Saí pelas cidades de Judá, e ajuntai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus, de ano em ano, e vós apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não fizeste inquirição entre os levitas, para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel à tenda do testemunho? Porque sendo Atalha ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalim. E deu o rei ordem, e fizeram uma arca, e a puseram fora à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém, que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo do Senhor, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram, e trouxeram a oferta, e a lançaram na arca, até que acabaram a obra. E sucedeu que, ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o deputado do sumo sacerdote, e esvaziavam a arca, e a tomavam,
e a tornavam ao seu lugar. Assim faziam de dia em dia e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que tinham cargo da obra do serviço da casa do Senhor, e alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. E os que tinham cargo da obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pela sua mão, e restauraram a casa de Deus no seu estado e a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro para diante do rei e de Joiada, e dele fizeram vasos para a casa do Senhor, vasos para ministrar e oferecer, e perfumadores e vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada, e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. A idolatria de Joás. Versículo 17 em diante. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e os ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Porém enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Será que é diferente nos dias de hoje? E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo. E lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixastes ao Senhor, também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele, e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que seu pai Joiada lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. O juízo de Deus sobre Joás, versículo 23 em diante. E sucedeu no decurso de um ano que o exército da Síria subiu contra ele. E vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu na sua mão um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os juízos contra Joás, retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram,
Seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama, e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Josabade, filho de Sinrete, a Moabita. E quanto a seus filhos, e a grandeza do cargo que se lhe impôs, e ao estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito na história do livro dos reis, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus, glória a Jesus. Até aí a leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Abraão, Deus Santo, Deus de Isaque, Deus de Israel, na Tua presença nos colocamos, Senhor meu Deus, para Te agradecer, Senhor, pela Tua santa palavra que foi lida diante dos nossos seguidores aqui no Facebook e também no YouTube. Eu Te agradeço por essa oportunidade, Senhor meu Deus. Te agradeço também pela vida de cada pessoa que está lendo conosco a Tua santa palavra. Meu Deus e meu Pai, faze com que a Tua palavra, meu Deus, habite abundantemente em nossas vidas, em nossas almas, que as Tuas palavras estejam escritas, meu Deus, nas tábuas de carne dos nossos corações, para que possamos meditar, ó Deus, em Tua palavra, na Tua vontade, no Teu querer, de dia e de noite, Senhor. Pai eterno, Senhor Deus Todo-Poderoso, assim nos abençoe o Senhor, meu Deus, para que esta palavra possa nos trazer, ó Deus, o conhecimento daquilo que é pecado e do que não é o pecado diante de Ti, e que o Teu Espírito Santo possa nos dar o arrependimento sincero e nos fazer tornar a Ti, Senhor, único Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Perdoa os nossos pecados, Senhor, sejam por pensamentos, palavras, por obras, tudo aquilo que porventura tenhamos feito, meu Deus, que entristeceu o Teu Espírito Santo. Perdoa nossos pecados, lava as nossas almas no sangue de Jesus, meu Deus, e guarda as nossas vidas, Senhor meu Deus, em verdadeira justiça e santidade na Tua presença. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias. Abençoe as nossas casas, aos nossos familiares de perto, de longe, e as suas respectivas casas, meu Deus. Retire do meio de nós, Senhor, todas as nossas enfermidades pelo sangue de Jesus. Repreende toda obra do diabo, meu Deus, e amarra e joga por terra toda a força do inimigo e arranca todo o mal do meio de nós, os vícios da bebida alcoólica, dos tóxicos, das drogas. Senhor, resolve, meu Deus, os nossos problemas, os nossos negócios, para a glória do Teu santo nome. Livra, meu Deus, as nossas almas de todo pecado que tão de perto nos rodeia, e prepara as nossas vidas para aquele grande dia em que hás de vir para nos buscar. Senhor, nos abençoe durante a nossa jornada, meu Deus, durante a nossa peregrinação.
que é tão curta, Senhor, sobre a face desta terra. Guarda as nossas almas, meu Deus, pelo sangue de Jesus, e nos livra do mal. Abençoe assim as nossas vidas, meu Pai. Não nos lances fora da Tua presença, não retires de nós o Teu Espírito Santo, mas guarda as nossas almas, Senhor, meu Deus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu oro a Ti, meu Deus. Livra-nos do pecado que tão de perto nos rodeia e fica conosco, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço com fé, no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Eis aí, portanto, graças a Deus, mais uma etapa da nossa jornada cumprida diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos perseverar em fazer esta boa obra diante do Senhor, que é ler a Santa Bíblia, que é conhecer ao Senhor nosso Deus. Vamos perseverar, porque como nós estamos vendo aqui no livro, desde o livro de Josué, desde o livro dos Juízes, desde o livro dos Reis, o livro das Crônicas, toda vez que o povo de Israel observava a palavra do Senhor e guardava essa observância em seus corações, o Senhor era com o povo. Deus estendia as suas mãos poderosas para abençoar o seu povo. Mas quando Israel deixava de meditar nessa palavra e se afastava do Senhor, pecando contra Deus, a mão do Senhor também se retirava de sobre o povo de Israel e Deus os entregava nas mãos dos seus inimigos ao redor. Então temamos, pois, que deixando nós de fazer esta excelente obra diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor Deus também nos entregue ao inimigo das nossas almas e ao pecado. Vamos temer ao Senhor. A Bíblia diz em Apocalipse: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E Jesus disse também ainda em Apocalipse: eis que cedo venho, Apocalipse 22:12, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Será que a recompensa, o galardão que nós vamos receber do Senhor Jesus por estar lendo a sua palavra, procurando saber quem é o Senhor, será que será grande esse galardão? Medita nessas coisas. Que Deus abençoe a todos que estão lendo a palavra de Deus conosco. Kleber Freire, né? Irmão José Guilherme, paz do Senhor Jesus a todos. Nem todos leem fazem essa leitura aqui conosco ao vivo. A maioria vai ler, vai assistir o vídeo, vai ler a palavra de Deus de acordo com a sua disponibilidade. Esse vídeo vai ficar gravado aqui na minha linha do tempo, para que todos nós, eu também estou usufruindo dessa bênção. Eu coloco lá na caixa de som, aumento o volume, para poder ouvir quando eu não tenho tempo de pegar a Bíblia para ler, ouvir e meditar na palavra do Senhor, né? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.